Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai entrar na geometria espacial. Bem, até agora a gente trabalhou na geometria apenas em um plano. Agora a gente vai trabalhar com a geometria no espaço. A gente vai ter um plano embaixo, um plano em cima, planos perpendiculares. Então agora a gente está saindo do plano e indo para o espaço. Por isso que se chama geometria espacial. Beleza? E a primeira aula de hoje vai ser sobre prismas e cilindros. Então pega o seu caderno e bora pro vídeo. Bem, então, como eu já havia antecipado, o assunto de hoje é prismas e cilindros. E vamos começar falando sobre os prismas, perdão. Então, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar dois polígonos quaisquer. Então, estou desenhando aí dois pentágonos, eles são congruentes, são dois pentágonos iguais, e eles estão em planos diferentes, ok? Então, esses pentágonos estão desenhados em planos diferentes. É como se um tivesse no chão do seu quarto e como se o outro tivesse no teto. Beleza? Então, considere que esses pentágonos estão em planos diferentes. E os dois pentágonos são congruentes. Galera, que fique claro, o pentágono aqui é apenas um exemplo, ok? Poderia ser qualquer outro polígono, mas aqui eu escolhi para o exemplo, um pentágono. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os vértices desses pentágonos dos dois planos. Ao fazer isso, eu criei uma figura tridimensional. Eu criei uma figura chamada de prisma. E o que você precisa saber sobre esse prisma? Então, vamos comentar sobre esse carinha aí. Bem, vamos começar por esses pentágonos. Esses pentágonos que a gente desenhou aqui são chamados de bases. Então, isso aqui é uma base, né? Isso aqui verde é uma base. Isso aqui verde é outra base. Então, os polígonos que a gente desenhou lá inicialmente são chamados de bases. E essas laterais aqui, galera, essas laterais, vou marcar aqui de azul, são chamadas de faces. Beleza? Então, esse prisma, por exemplo, por ter sido feito a partir de um pentágono, ele tem 5 faces. Se tivesse sido feito a partir de um triângulo, seriam 3, e assim sucessivamente. Ok? A gente vai fazer mais comentários sobre isso. Mas vamos continuar dando nome a essa galera aí. Gente, isso aqui, ó, esse que eu estou marcando de vermelho, é o que a gente chama de aresta da base. Beleza? E esse que eu vou marcar aqui de laranja é o que a gente chama de aresta lateral. Beleza? Então esses são os elementos de um prisma que você precisa saber. As bases, as faces, a aresta da base e a aresta lateral. Tem que saber mais uma coisinha que eu já vou falar já já. Mas vamos fazer algumas observações aqui. Observação 1. Qual é a primeira observação que eu vou fazer aí? Que as bases de um prisma são polígonos congruentes e que eles são paralelos. Essa é a primeira observação. Bases congruentes e paralelas. Qual é a segunda observação? Obs 2. A segunda observação, ela diz o seguinte, que as arestas laterais são paralelas. Observação 3. O que diz a observação 3? Que as faces são paralelogramos. Agora, só um detalhe sobre essa ideia dos paralelogramos. É que se o polígono for reto, e se o prisma for reto, a gente vai falar já já sobre isso, se o prisma for um prisma reto, essas faces, além de ser paralelogramos, também são retângulos. E por fim, a observação 4, obs 4. O que diz a observação 4? Que a distância entre os planos das bases é a altura do prisma.
Então, galera, o que eu quero dizer com a distância entre os planos das bases é a altura do prisma? Esse polígono aqui, ele está em um plano, e a distância desse plano até o plano que tem esse cara aqui de baixo é chamada de altura do prisma. Então estão aí todos os elementos: bases, a aresta da base, face, a aresta lateral e altura. Beleza? Você precisa saber todos esses elementos aí para poder ter sucesso nas questões de prisma, beleza, galera? As observações estão aí, elas também são muito úteis. Então, vamos lá. Prisma reto e prisma oblíquo. Olha só, galera. Coloquei de novo dois pentágonos. Perceba que esses pentágonos estão totalmente alinhados. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui essa aresta com o plano da base e olhar aqui, essa aresta lateral forma um ângulo reto, ok? E os centros desses polígonos estão alinhados. Esses polígonos estão exatamente alinhados um com o outro. Isso é um prisma reto, beleza? Agora, o que acontece no prisma oblíquo? Ah lá, eles não estão alinhados. Apesar de serem congruentes e serem paralelos, a aresta lateral, ela forma um ângulo que não é 90 graus com a base, beleza? Com o plano. Tranquilo, galera? Esse prisma aqui, esse segundo prisma é chamado de prisma oblíquo. Um cuidado que você tem que ter, gente, tá aqui, né, o plano da base. O que é a altura desse prisma? A altura é a distância desse plano que contém essa base até aqui. Beleza? A altura do prisma oblíquo é a distância entre os planos da base, assim como a definição de qualquer altura de prisma. Beleza, gente? Então falamos aí sobre prisma oblíquo e prisma reto. Vamos lá. A gente pode calcular um prisma quanto às suas bases. Então, por exemplo, se um prisma tem a base triangular, a gente fala que ele é um prisma triangular, porque os polígonos da base são triângulos. E assim sucessivamente. Então, se a base for um quadrilátero, é de base quadrangular. Tá aí, ó. E assim vai seguindo. Os que a gente já fez como exemplo, base pentagonal, né, não muito diferente do que a gente já fez, e base hexagonal, onde os polígonos da base são hexágonos. Ok? Vamos falar agora sobre área total. Gente, está aqui um prisma, né, como a gente já vem fazendo, um prisma de base pentagonal que eu estou usando, e eu quero calcular a área da superfície dele. Eu quero calcular apenas as bordas. Seria assim, eu quero fazer uma embalagem para esse prisma. Qual é o tamanho dessa embalagem? Bem, para fazer isso eu preciso calcular a área total. E para a gente visualizar bem, eu vou fazer a planificação desse prisma, que seria pegar ele, desmontar e abrir essa caixa. Ficaria algo assim, ó. Planificando ele, ficaria algo assim. Isso é um prisma, né, de base pentagonal, então ele tem 5 faces e as duas bases estão desenhadas aí. Beleza? Perceba que se você dobrar essas figuras, você consegue fechar a caixinha de novo. Como é que eu calculo essa área, galera? Então, isso aqui, ó, seria a área de uma base, isso aqui seria a área de outra base, ok? E se eu juntar todas essas figuras aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho, se eu juntar todas essas figuras, eu formo a área lateral. Beleza, gente? Então, o que é a área lateral? A área lateral é a área das faces somadas. E a área da base é a área dos polígonos da base. Beleza? Então, como é que fica a área total? A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Não tem uma fórmula única, galera. Por que não tem uma fórmula única? Porque vai depender de muitas variáveis. Vai depender se o prisma é oblíquo, se o prisma não é oblíquo. Vai depender do polígono da base, se é um pentágono, um hexágono, um triângulo, um quadrado. Então vai depender de muita coisa para a gente poder definir essa fórmula. Você tem que entender apenas o princípio básico, beleza? E o princípio básico está aí. Ok, galera? Tranquilo? E o volume? Pensa assim, galera. Aqui eu coloquei um prisma, ok? E ele tem uma base, certo? E eu vou definir essa altura como 1. Ok? Então, a altura 1. O volume é a área que tem, é a região que tem aqui dentro. É o espaço que tem aqui dentro dessa figura. Isso é o volume. Como é que eu calculo? Então vamos definir de altura 1. E o que vai acontecer? Seria como se eu estivesse juntando várias figuras dessa formando um prisma.
Bem, se eu quiser saber o volume dessa figura, o que eu vou fazer? Se eu quiser saber o volume dessa figura, basta eu fazer essa primeira figura quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. A ideia básica é essa, galera. E aí a gente chega que o volume de um prisma é a área do polígono da base vezes a sua altura. Ou seja, galera, quero descobrir o volume de um prisma, basta fazer a área da base vezes a altura. Apenas isso, ok? E a gente vai falar agora de um prisma muito importante, que é o paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? Ele é um prisma reto, onde as bases são retângulos. É um prisma muito famoso e com certeza você já colocou paralelepípedo para a galera tentar adivinhar na forca, quando você jogou forca na infância. Era a palavra mais difícil que eu conhecia, galera, era paralelepípedo. Bem, o que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar primeiro as dimensões. Eu vou chamar essa dimensão de A, essa de B, essa de C. Ok? Normalmente a gente fala, né, comprimento, largura e altura quando a gente está falando de um paralelepípedo. Bem, vamos lá, galera. Como é que a gente vai calcular primeiro o volume do paralelepípedo? Como é que a gente vai calcular o volume? Galera, pensa comigo. O volume de um prisma não é a área da base vezes a altura? A base é um retângulo, então a área da base vai ser A vezes B. E a altura é C, então é A vezes B vezes C. Esse é o volume de um paralelepípedo. Ou seja, para eu calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar as suas dimensões. Bem, e a área total, galera? E a área total? Pensa comigo, pensa comigo. É só somar as áreas de todas as faces que ele tem. Então vamos lá, a base é A vezes B, mas quantas vezes? 2 vezes. Essa lateral aqui, ó, deixa eu fazer um desenho, já eu apago. Essa lateralzinha aqui, ó, essa lateralzinha é B vezes C. Só que quantas vezes? 2 vezes. E a gente tem a aqui da frente. Essa aqui da frente, ó, também vou rabiscar aqui, já eu apago. Essa aqui da frente é o quê? É A, que é aqui, A vezes C. Concorda comigo? 2 vezes, porque é embaixo e em cima. Então, a fórmula ficaria basicamente assim. 2 vezes AB mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Então, colocando 2 em evidência, é 2 vezes AB mais AC mais BC. Essa é a fórmula da área total de um paralelepípedo. Ok, galera? Então, essas são duas das principais fórmulas. E agora a gente vai falar sobre uma propriedade muito importante, um assunto muito importante dentro de paralelepípedo, que é a sua diagonal. Galera, o que é a diagonal de um paralelepípedo? Vai ser um segmento que vai unir esses dois pontos verdes aqui e vai atravessar aqui dentro dessa figura. Então, a diagonal é isso aqui, ó. Beleza? Isso é a diagonal. Uniu esses dois pontos, essa figura é chamada de diagonal. Espera aí que eu fiz uma besteirinha aqui, galera. Rapidão. Ok, então vamos lá. Eu quero calcular o tamanho dessa diagonal. Como é que eu vou fazer para calcular o tamanho dessa diagonal? Tem uma fórmula, mas a gente vai concluir essa fórmula juntos, beleza? Vamos observar aqui um detalhe, galera. Bem, trazendo aqui, isso é uma aresta dessa figura, certo? E se eu ligar aqui, galera, olha só. Eu formei o quê? Eu formei um triângulo retângulo, beleza? Esse triângulo é um triângulo retângulo, porque esse prisma é um prisma reto. Então, formei aqui um triângulo retângulo, ok? Vou marcar ele aqui bonitinho para você conseguir enxergar bem. Ok? Então, é um triângulo retângulo. Galera, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir essa diagonal, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E o que é essa altura desse triângulo? É a dimensão C, ok? E a gente tem aqui embaixo essa diagonal aqui, que é a diagonal desse polígono aqui de baixo. Então, primeiro, vamos calcular essa diagonalzinha. Bem, a diagonalzinha ao quadrado vai ser o quê? Vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? E o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que a diagonal zona ao quadrado, ela é C ao quadrado mais D ao quadrado. Ora, mas quem é D ao quadrado?
Dzinho ao quadrado é a quadrado mais b quadrado. Então fica assim, ó, c quadrado mais a quadrado mais b quadrado. Vamos só escrever de outro jeito. Vamos escrever assim, ó, a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Ora, galera, como é que fica então a diagonal? A diagonal vai ser raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. É como se fosse, galera, um teorema de Pitágoras em 3D. Beleza? Então, essas são as três fórmulas aí do paralelepípedo. Ok? Vamos para a nossa próxima figura, que é o cubo. Bem, o que é o cubo? Nada mais é do que um paralelepípedo onde todas as suas dimensões são iguais. Então, aqui é A, aqui é A e aqui é A. Então, um jeito de você calcular as fórmulas do cubo é usando como base o paralelepípedo. Então, o que eu recomendo? Recomendo que você pause esse vídeo agora e tente chegar nas fórmulas de volume, área total e diagonal do cubo, beleza? Pausa o vídeo agora e tenta demonstrar essas três fórmulas. Ok, galera, imagino que você tenha conseguido demonstrar. Se você não conseguiu, vamos fazer aqui juntos. Bem, então, como é que vai ser o volume do cubo? O volume do cubo é como se fosse o volume do paralelepípedo, mas vai ser A vezes A vezes A, que dá o quê? A elevado ao cubo. Ora, então o volume do cubo é aresta elevado ao cubo. No cubo, a gente chama essa dimensão, todas essas dimensões, gente, de aresta, porque todas as arestas vão ser iguais. O cubo é uma figura muito importante que vocês têm contato com ela desde cedo na sua vida, né? Quando você jogou War, Banco Imobiliário, quando você brincou com qualquer coisa que tinha um dado de 6 faces, você trabalhou com o cubo. Então, o volume de um cubo é a medida da sua aresta ao cubo. Qual vai ser a área total, galera? Qual vai ser a área total? Bem, são 6 quadrados todos de mesma área. A área de um quadrado é A ao quadrado. Como são 6, a área total vai ser 6A ao quadrado. E a diagonal, galera? A diagonal do cubo, ó, vamos desenhar ela aqui. Qual vai ser a diagonal do cubo? Vamos fazer ela junto de novo? Então, vamos construir aqui. Deixa eu só fazer o desenho. Então, bem, galera, essa dimensão aqui é a aresta, certo? Eu quero descobrir a diagonal. E essa diagonalzinha aqui de baixo, né, vou marcar aqui de roxo, como a gente tinha feito na outra, é a raiz de 2, certo? Então, como é que vai ficar a diagonal? Por que a raiz de 2, galera? Que é a diagonal de um quadrado, certo? A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. No caso aqui, o L seria a aresta. Então, a gente tem assim, ó, que diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. Então, isso vai ser A ao quadrado mais 2A quadrado, ok? Então, eu tenho o seguinte, que diagonal ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. E quem vai ser a diagonal? A diagonal vai ser raiz quadrada de 3A quadrado, que é o que, galera? A raiz de 3. Então, a gente chega à conclusão que a diagonal de um cubo é A raiz de 3. A medida da aresta multiplicada por raiz de 3. Ok, galera. Terminamos, então, a ideia de prisma e vamos falar agora de cilindros. Galera, o que você precisa saber sobre um cilindro? O cilindro é como se fosse um prisma, só que a base de um cilindro é um círculo, beleza? Então, tudo que a gente usa para prisma vai se aplicar a um cilindro. É isso que eu quero que você pense, beleza? O cilindro nada mais é do que um prisma de base circular, ok? Então, o que a gente usa em um, a gente vai usar no outro, os princípios básicos, ok? Principalmente para você calcular o volume. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, dois círculos em planos diferentes, e quando eu ligo todos os pontos das circunferências desse círculo, eu formo o que a gente chama de cilindro. O que você precisa saber aqui? Bem, você precisa saber que a distância do centro até a borda é o que a gente chama de raio da base. Ok, galera? Você tem que saber o que são as bases. E você tem que saber o que é a altura, que nada mais é do que a distância entre os planos que contêm as bases, galera, assim como no prisma. Beleza?
Bem, esse prisma que eu desenhei aqui, gente, é um prisma reto, beleza? Esse prisma aqui é um prisma reto. E quando a gente fala de prisma reto, a gente chama essa bordinha aqui de geratriz. Beleza? Então, essa bordinha aqui é o que a gente chama de geratriz. Ok? Que eu vou usar pela letra G. E quando o prisma é reto, a gente fala sobre geratriz. Então, a geratriz, ela coincide com a altura do prisma. Beleza? O outro tipo de prisma que a gente tem é o prisma oblíquo. Beleza? Então, esse prisma aqui é o prisma oblíquo. Prisma não, gente. Viajei, errei, aqui é cilindro. Errou! Desculpa, galera, eu tô com um prisma na cabeça. Cilindro. Então, esse aqui é o cilindro oblíquo. Beleza, gente? E a ideia de oblíquo aqui é a mesma que a gente tem lá nos prismas. Beleza? Então, tudo que você usa lá, você usa aqui. Lembrando que a altura desse cara vai ser a distância entre os planos que contém as suas bases. Beleza? Então tá aí, cilindro reto e cilindro oblíquo, gente. Bem, cilindro de revolução é um assunto que aparece muito em provas de vestibular, que é o seguinte, é você pegar um retângulo e girar em torno de um de seus eixos e um de seus lados. Então tá aí, ó, cilindro de revolução. Um cilindro reto pode ser obtido ao girar um retângulo em torno de um de seus lados. Ou seja, quando a gente fala sobre cilindro de revolução, galera, a gente está falando de um cilindro que é reto, beleza? E aqui a gente vai construir um. Vocês vão perceber o seguinte, vocês vão perceber que ao pegar essa figura, esse retângulo, e girar em torno aqui do lado AD, a gente vai formar um cilindro. Olha só, vou colocar aqui a animação para vocês. Tá lá. Então, é assim que se forma um cilindro reto, a partir da revolução de um retângulo. Beleza, galera? Isso aí a gente chama de cilindro de revolução. E vamos falar agora sobre a seção meridiana. O que eu vou fazer, galera? Eu tenho um prisma e eu vou cortar esse prisma bem no meio. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho um prisma aqui e eu vou passar um plano cortando ele no meio. Olha só. E na hora que eu fiz isso, ficou essa figura aí. Beleza, galera? Se essa figura que for formada, né, se esse polígono ABCD que se formou aqui, se esse quadrilátero for um quadrado, galera, a gente chama esse cilindro de cilindro equilátero. Então, tá aí a seção meridiana, isso aqui é o eixo dele, passando pelo centro. E olha só, galera, se isso aqui for um quadrado, então se, vou escrever desse lado, se, opa, deixa eu escrever de preto, né, para ficar melhor. Se a altura desse cilindro for igual a 2R, galera, que é o diâmetro, a gente fala que esse cilindro é equilátero. Ok? Então, se essa figura for um quadrado, na prática é isso. Se a seção meridiana dele formar um quadrado, esse cilindro é um cilindro equilátero. Beleza, galera? Lembrando que para ser equilátero ele precisa ser um cilindro reto. Beleza? Bem, vamos falar agora da área da superfície e a área total de um cilindro. Para isso, a gente vai precisar fazer a planificação dele. Então, olha só, galera. Eu tenho o cilindro aí e eu vou fazer a planificação dele. A planificação dele é muito interessante porque é como se a gente estivesse abrindo um círculo. Então, eu tenho aqui, ó, faz de conta que isso aqui é um cilindro, certo? Isso aqui é um cilindro. Faz de conta que essa folha forma um cilindro. Bem, a planificação seria pegar esse cilindro e abrir. Qual figura que eu formei? Eu formei um retângulo. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Acompanha comigo. Ah lá. O cilindro ele se abriu e ficou essa figura planificada. Ou seja, a área da superfície dele, a área da superfície desse cilindro, galera, é a área de um retângulo. Porque olha só, eu formei aqui os raios das bases, né? E 2πr, que é o comprimento da circunferência, vai virar a base do retângulo. E a altura é a altura do cilindro. Então, qual vai ser a área da superfície desse cilindro? Qual vai ser a área da superfície dele? Vai ser 2πr
H. Isso vai ser a área da superfície. E o que vai ser a área total dele? Peraí, vamos marcar aqui a área da superfície, né? E qual vai ser a área total dele? A área total vai ser a área da superfície mais 2 vezes a área da base. Beleza, galera? Então, tá aí a área da superfície e a área da base. A gente chama de superfície, galera, a superfície do cilindro, a gente chama esse retângulo aí. Esse retângulo é a superfície lateral do cilindro. Beleza? Tranquilo, galera? E, para finalizar, vamos falar sobre o volume. E, gente, o volume é o mais simples, porque o volume de um cilindro é igual a calcular o volume de um prisma. A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Beleza? Não precisa decorar a fórmula, porque qual é a área da base? A área da base é a área de um círculo, né? A gente pode até escrever aqui. Espera aí. Volume é a área da base vezes a altura. Mas, se você gosta de uma fórmula mais direta, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura h. Então, é πr ao quadrado h. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso vídeo sobre prismas e cilindros, ok? Espero que você tenha acompanhado até aqui. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre pirâmides e cones. Ok, galera? Muito obrigado por virem até aqui e grande abraço. Tchau, tchau.